Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e estou aqui no primeiro vídeo do ano de 2023. Vamos falar um pouco da posse de Lula, presidente, Geraldo Alckmin, vice. Vou falar também de uma medida muito acertada em relação ao preço dos combustíveis e também falar das bombas, de algumas bombas que o governo Bolsonaro deixaram armadas aí, e é importante a gente observar qual foi a estratégia deles já para prejudicar o governo que viria. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero agradecer a todos que aqui estão. Nós tivemos um 2022 de muito trabalho, de muita dedicação, lutando pelas ideias que nós acreditamos aqui serem as melhores para mudar o Brasil, um projeto nacional de desenvolvimento, e agora 2023 começa, esse é o nosso compromisso, e eu tô aqui hoje no ambiente, tô na zona rural, tô na fazenda aqui no município da Estrela do Sul. Então, se vocês ouvirem aí um som de passarinho, galinha, vaca, cavalo, cachorro, não é efeito sonoro, realmente é coisa que acontece por aqui. E se você chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, joinha para cima. Se não gostar, faz parte, joinha para baixo. Comenta aqui embaixo o que você achar do que a gente vai comentar aqui. E se puder, espalha, compartilha esse vídeo para que mais pessoas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Bom, pessoal, Lula tomou posse como presidente pela terceira vez. Eu assisti a cerimônia no Congresso pouco antes de parar para gravar este vídeo aqui. Até o momento em que eu assisti, tudo corria muito bem e em segurança, o que é importante, já que existia um temor, e principalmente no trajeto que Lula faria no Rolls Royce. Ficou na dúvida se seria um carro aberto ou não. Foi no Rolls Royce, estavam lá Lula, Alckmin com as suas esposas. Muita gente achou que o fato do Alckmin estar junto significa que vai ter daqui a pouco uma renúncia, um impeachment. Não, o Lula já fez isso antes, em 2003, ele esteve também ao lado do Zé de Alencar, que foi um vice muito leal, diferente, por exemplo, do Temer com a Dilma lá, que ajudou a conspirar contra o impeachment. Um outro ponto importante aqui é que Lula fez um bom discurso no Congresso, tocando em alguns pontos que eu considero assim fundamentais. Trocava ideia com um amigo meu aqui num grupo que faço parte no WhatsApp, toma a liberdade aqui de falar o nome dele porque é uma pessoa que eu admiro bastante, o Gerri Araújo, que é lá de Sergipe. Ele comentou o seguinte: Lula prometeu muita coisa, de combustíveis à revogação do teto de gastos, passando por reforma da legislação trabalhista, fim das filas no INSS, falou também sobre meio ambiente, e ele alertou, e eu também alerto aqui, quero ver as ações concretas. O discurso de hoje foi bom, concordo com ele. Minha única ressalva é que me pareceu querer alimentar a polarização. Vamos ver, ficar bastante atento em relação a isso. E a gente, enfim, não tem porquê não tocar num assunto que, mesmo que passou as eleições, é importante a gente se lembrar. Lula, estrategicamente, chegou a dizer lá atrás que a polarização facilita a nossa vida, porque você tendo alguém rejeitado do outro lado, facilita quem do outro lado, que no caso seria Lula, tem ali os seus 30% de eleitores que têm uma grande simpatia por ele, e para ele ter o restante que faltava para vencer as eleições como venceu, bastava ele se posicionar ali e alimentar aquele discurso do nós contra eles, da democracia contra o autoritarismo, da civilização contra a barbárie. Tudo isso aconteceu. Um fato é que o Lula, por exemplo, simbolicamente, mas não deixa de ter a sua importância, já que na política os símbolos são importantes, como nós estamos vendo na posse. Lula não assinou nenhum pedido de impeachment. Isso tem um símbolo, tem um peso por trás. William, mas já tinha mais de 150, se o Lira quisesse, ou Maia, aceitaria qualquer um. Pois é, mas quando a principal figura da dita esquerda não assina nenhum, isso passa um recado para uma parcela da sociedade e para o mundo político também. Então, muita gente acusa que o Lula, de certa forma, ficou satisfeito com a polarização, que acabou beneficiando, e a gente tem que ficar atento se ele vai ficar mantendo isso de alguma forma daqui para frente. Eu, sinceramente, espero que não. A gente tem que estar sempre torcendo pelo melhor. Detalhe aqui importante é que o discurso do Lula, que o meu amigo Gerri gostou e eu também gostei, a gente tem que ser muito justo aqui no canal. Eu não tenho problema, não tenho rabo preso, tenho total independência para criticar, para elogiar, para dizer que foi bom, que foi ruim. O discurso que eu gostei no Congresso, ele tem uma importância, porque lá estavam alguns convidados, presidentes de outros países, representantes ali, delegações e tal, mas estava ali, primeiro, diante de deputados e senadores, ok, mas ele estava no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, uma sessão presidida pelo presidente do Congresso, que é o senador Rodrigo Pacheco, e o discurso do Lula ali é um discurso mais
técnico, menos emocional, diferente do que ele fará. Eu parei esse vídeo aqui antes dele fazer o discurso no parlatório, então ali foi realmente um recado importante de algumas medidas que eu espero que ele coloque em prática, que saia do discurso e venha para ações concretas, como a questão de revogar o teto de gastos, em relação à política de preço da Petrobras e muitas outras que eu tenho cobrado aqui há muito tempo, independente de quem vencer essas eleições. Eu estaria aqui para cobrar que elas sejam colocadas em prática, e se for, estarei aqui também para elogiar. Vale destacar um discurso muito bom de Rodrigo Pacheco, um discurso digno de um presidente do Congresso e diria até que mais, discurso digno de um presidente da República, tocando em pontos também fundamentais. Postei nas minhas redes sociais e reforço aqui, vou ler o que está nas minhas redes, e vou ler para vocês aqui. Parabenizo o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin pela posse. Desejo sucesso nos próximos 4 anos e que consigam ajudar quem mais precisa. Espero que os erros e contradições do passado que ajudaram a eleger Bolsonaro não sejam repetidos. Como cidadão, estarei atento e cobrando para que o melhor seja feito. Sigo em frente, e muitos de vocês também, com o dever da esperança e na luta por um projeto nacional de desenvolvimento, luta que não acaba quando você apoia um candidato, como eu apoiei Ciro Gomes nas eleições desse ano, candidato que saiu derrotado, mas a luta continua. Seja para cobrar de quem venceu ou já pensando em 2026, qual será o candidato que vai abraçar esse projeto? Vai ser o próprio Ciro? Há especulações de que sim, ele deixou uma porta aberta, logo na fala após votar lá no primeiro turno, no seu pronunciamento, enfim. Então a gente tem que aguardar e ver, mas a luta por um projeto, ela não depende de uma pessoa, ela é uma ideia, enfim, é um conjunto de ideias, melhor dizendo, e a gente tem que estar sempre lutando, e esse é o meu papel aqui neste canal também. Vou trazer aqui agora uma medida muito correta que o governo Lula tomou, até para evitar críticas e um desgaste logo no começo, com aumento no preço dos combustíveis. Lembrando que Bolsonaro desonerou os impostos em relação aos tributos federais, aí foi lá, limitou o ICMS, o que também trouxe complicações para os governadores, vários estados quebrados, aí o governo prometeu, enfim, compensar os estados de alguma forma. Então a gente tem que ver, porque essas medidas tinham data para acabar 31 de dezembro de 2022. E tinha até um sinal de que o governo Lula retomaria a cobrança dos impostos federais. E a matéria do antagonista vai dizer que o presidente Lula decidiu prorrogar a isenção de impostos federais sobre os combustíveis. O novo governo deve editar uma medida provisória para manter a desoneração. O mais provável é que o prazo da prorrogação seja por pelo menos 2 meses. Em entrevista à Globo News, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, disse defender a prorrogação, abre aspas para ela, até a gente entrar para ver como está a política de preços de combustíveis da Petrobras. Porque o problema não é a questão do tributo, é a política de preços da Petrobras e a dolarização que aconteceu. Concordo com ela, os impostos, a gente tem no Brasil uma ideia de que imposto vai tudo para corrupção, para roubo. Olha, você tem que tomar medidas para evitar a corrupção e, quando ela acontecer, punir de forma severa para que ela não se repita enfim, e o crime não seja compensado, não, o crime não compense. Mas a gente tem que entender que os impostos são importantes. Ele vai para a saúde, para a educação, para infraestrutura, enfim, para um monte de coisa que mantém o Estado com as condições mínimas, e no Brasil a condição realmente é mínima, de manter a dignidade ou de ajudar muitas pessoas a se manterem com um padrão de vida, como, por exemplo, Auxílio Brasil, além de outras coisas. Alguém fala assim, mas eu não preciso de serviço público. Precisa. Quem tomou vacina de Covid, a vacina foi compra com dinheiro de imposto. Então o imposto ele tem a sua importância. Tudo bem, vamos discutir se reduz o imposto sobre consumo. Eu defendo isso. Totalmente favorável. Reduzir imposto sobre consumo e aumentar sobre renda e patrimônio. Mas, até que isso aconteça, eu achei a medida correta, você prorroga essa isenção, vê o que vai ser feito essa política de preço da Petrobras, que depende do governo para mudá-la, não tem que ser aprovado no Congresso, nada, de formar maioria, nada. É só o governo realmente, enfim, chamar lá o conselho e o presidente da Petrobras articular, o governo indica vários dos conselheiros que lá estão e muda. Agora, é claro que isso aí gera um desgaste com os acionistas que querem manter a mamata de ter esse lucro abusivo, eu digo mais, criminoso, que tira de quem trabalha, de quem produz, para manter a alegria de alguns poucos. Então vamos ver se vai mudar essa política de preço. Eu defendo que sim, o Lula assumiu esse compromisso na campanha, mas até lá achei que uma medida acertada
né? Porque se de cara já aumenta o preço do combustível, já traria um desgaste inicial que dá para ser evitado. E a mesma matéria vai dizer que na última quinta-feira, o futuro ministro de Minas e Energia, o senador Alexandre Silveira, descreveu como, abre aspas para ele, uma bomba armada o déficit causado pela política de Bolsonaro de corte de impostos dos combustíveis. Então você arma uma bomba e deixa para o outro. E aí? Se mantém, você tem um problema de arrecadação, se mantém a desoneração. Se você tira a desoneração, você vai causar um desgaste da imagem do governo recém-impostado junto à população. Então é uma bomba armadíssima que o governo deixou para o próximo. Insisto, né, com data para acabar, 31 de dezembro. Então é uma coisa, e que foi colocada agora perto das eleições, né? Por que não colocou então antes? Se fosse uma preocupação legítima com o povo, que colocasse antes. E o governo Bolsonaro não terminou o ano com superávit. Não, porque o governo estava com dinheiro sobrando, então fez aqui um movimento para ajudar o povo. Mentira, terminou o ano com déficit, né? Outra bomba armada por esse governo agora no apagar das luzes, coisa vergonhosa. O Reinaldo Azevedo publicou criticando decreto do fujão, Bolsonaro por ter fugido para os Estados Unidos. Uma coisa vergonhosa mesmo. Assinado por Mourão. Vou fazer um vídeo amanhã específico sobre o Mourão. Quem vem querer aparecer agora aí de preocupado com a democracia? Olha, por que não fez isso antes? Aí, como o pessoal fala, né, os ratos devem decidir pular do barco quando está pertinho de afundar. É o que a gente está vendo mais ou menos com esse movimento do Mourão aí. Voltando aqui ao Reinaldo, decreto do fujão assinado por Mourão reduz em 50% PIS e COFINS sobre receitas financeiras de empresas de lucro real. Isso retira 5,8 bilhões de receita em 2023. O Reinaldo pergunta, por que só agora? Eis a pistolagem admirada por certo empresariado. Abaixo a PEC da gastança, diziam eles em relação à PEC da transição. Viva o decreto da fodelança, né? Porque isso aqui fode realmente com as finanças para o próximo ano em quase 6 bilhões. Negócio realmente inacreditável que beneficiaria poucas pessoas. Bom, pessoal, então é isso. A gente tem que ficar realmente muito atento. Como eu disse no começo, elogiar o que tem que ser elogiado, não tem problema nenhum. Criticar o que tem que ser criticado, mas sempre atento. Porque, como disse Rodrigo Pacheco no seu discurso, o Brasil clama por reformas estruturais. Agora, não quer dizer que uma reforma que vai ser passada daqui a pouco, ela seja por si só boa. Nós tivemos reforma da Previdência muito ruim, reforma com Bolsonaro, reforma trabalhista muito ruim com Michel Temer. Então não é só fazer reforma, é que tipo de reforma, né? O que vem inserido nela, porque quem quer manter essa estrutura como está, que pune quem trabalha, quem produz, beneficia uma pequena minoria, vai fazer de tudo, não apenas para manter como está, mas às vezes para que as reformas que virem em seguida aprofundem os problemas, né, que prejudicam aqueles que mais precisam e continuem beneficiando aqueles que já são muito beneficiados. A nossa luta é estar sempre atento para denunciar, criticar, cobrar e eventualmente elogiar. Pessoal, valeu, eu fico por aqui. Se puder, espalhe esse vídeo e mais uma vez, um feliz ano novo, um 2023 repleto de saúde, paz, realizações para todos que nos acompanham no canal Politizando. Valeu, pessoal, até mais!